uma outra perguntinha aqui do Face. Estou me tratando de dermatite atópica grave e não melhoro nada. O que fazer? Primeiro tem que saber se realmente é dermatite atópica grave, né? Porque existem os diagnósticos diferenciais entre as doenças. Eu costumo assim bater muito nessa tecla aqui com os pacientes, porque o paciente ele não tem às vezes a formação técnica para entender e para discernir que o médico ele não tem uma capacidade metafísica, extrasensorial, espiritual, de entender o que você tem só olhando para o seu corpo e pegando uma meia dúzia de palavras. Não é assim. O médico, todo médico sério, ele chega a um diagnóstico através dos chamados diagnósticos diferenciais. Ou seja, você colhe a história clínica do paciente, você olha o paciente, vê como é que ele está, as características físicas, os sintomas que ele está apresentando, os sinais que ele está apresentando, o histórico familiar dele, os remédios que ele está tomando. E a partir dali, você monta um perfil para aquele paciente e você pensa assim, olha, pode ser esse tipo de doença, pode ser essa. Tá? Às vezes os diagnósticos diferenciais são poucos, são 3 doenças, 2 doenças, tá? Mas às vezes são muitos diagnósticos diferenciais. E quando você tem os diagnósticos diferenciais, você vai examinando mais aqui, examinando mais ali, pedindo um examezinho aqui, outro ali e tal, e você vai restringindo até você achar a causa. Então, as lesões por dermatite atópica, elas são muito características, mas às vezes elas confundem com outras doenças, entende? E às vezes você pode estar com uma imunodeficiência primária que dá lesões muito semelhantes à dermatite atópica. Você faz o tratamento, não melhora nada, ou melhora muito pouco. Você pode estar também com linfoma de célula T, por exemplo, tá? Que é um outro tipo de problema que dá lesões muito semelhantes à dermatite atópica. Então, eu acho que, de certa forma, você deve conversar com o seu médico e entender, conversar com ele, dizer que você não está melhorando. Certamente, se for um médico alergista, ele vai ter essa percepção, entende? De entender que pode ser um outro tipo de diagnóstico e vai aprofundar mais ainda o processo de investigação relativo a esse seu problema. Tá bom? Ok? Então espero poder ter respondido você. Eu dei alguns exemplos de possibilidades, mas certamente seu médico ele vai conduzir isso bem e ele vai poder chegar a um diagnóstico diferencial. Agora, uma coisa que eu sempre peço para vocês, não fique zangado com o médico se o médico não conseguir encontrar um diagnóstico logo no princípio. Eu também, muitas das vezes, não consigo. Tá? A maioria das vezes eu consigo fazer uma história clínica adequada, fazer os diagnósticos diferenciais adequados e a gente vai chegando no diagnóstico, mas às vezes tem casos que são difíceis, são casos que não são fáceis, entende? Tem casos que a gente apanha e a gente precisa ir devagarzinho com o paciente, pedir paciência para ele, dizer que nós usamos de ciência como parâmetro para poder achar um diagnóstico e a gente acaba achando. Com o tempo a gente acha, devagarzinho. Então, assim, é importante que vocês entendam que o médico ele não tem uma percepção extrasensorial e também, apesar dele ter um conhecimento muito bom de clínica médica, um conhecimento de semiologia, tá? Ou seja, da avaliação dos sinais e sintomas do paciente e da história clínica também, ele não consegue ter uma resposta de imediato, nenhum. Seja professor universitário, seja estudante, seja qualquer tipo de médico, ele não vai ter uma resposta imediata para o seu problema, tá? Em alguns casos. Então é importante vocês entenderem que a paciência é preciso e não houve erro médico nesse caso. O que houve foi que ele precisa investigar um pouco mais e aprofundar um pouco mais a investigação. E existem muitas barreiras, muitos bloqueios também, né? O econômico é o principal, né? Ou seja, às vezes você chega com um paciente, você sabe como conduzir aquele caso, você sabe como fazer um diagnóstico, mas tem um bloqueio econômico. Tá? O paciente não tem plano de saúde, quando tem um plano que restringe muita coisa, quando não tem, ele tem que financiar todo o processo de investigação, que quando são doenças complicadas, complexas, são difíceis de ser avaliadas, aí vai para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, com algumas exceções, funciona muito mal no Brasil, muito mal, infelizmente, entende? E fica perdido, né? Fazendo tratamentos empíricos, tomando remédios sem uma validação
de um histórico mais aprofundado, de exames clínicos mais aprofundados, exames laboratoriais e complementares, e realmente fica sem diagnóstico, tá bom? Então, entenda também a parte do médico. Eu sei que às vezes o paciente vai com aquela expectativa de uma melhora, mas o médico ele tem suas limitações, tá bom? E a principal é econômica, e a gente não pode aceitar isso, que o Brasil é a 6ª maior economia do mundo, o 6º maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto, é um país riquíssimo, muito mais rico do que muitos outros países que dão para a sua população uma qualidade de vida excelente, e a gente não dá. Então isso tem que mudar, tá, pessoal? A gente não pode ficar passivo e aceitar essa forma com que os governantes eles nos submetem, tá? A gente não pode aceitar isso. O dinheiro tem aos montes, um dos maiores impostos de renda do mundo, tudo muito caro. Os nossos empresários têm que pagar fortunas de impostos para poder manter essa estrutura horrorosa, engessada, burocrática desse Estado, que é um elefante branco, entendeu? E que parece que as coisas estão mudando, tá bom? Um abraço para você, obrigado aí pela sua pergunta.